Olá, bem-vindos a mais uma videoaula da HGP. Vamos falar hoje nas atividades económicas nos séculos XIII e XIV. E também aproveito, cá está, para relembrar que entramos aqui num novo domínio, não é? Dos nossos domínios. Ora, atividades económicas. Antes de mais, vamos, para quem não sabe, vamos sempre tentar lembrar, mas isto, atividades económicas, o que é isto, uma atividade económica? Reparem no vosso vocabulário, a atividade económica é uma atividade de subsistência a que se dedicam os membros de uma comunidade. Subsistir, no fundo, é para sobreviver. A pessoa tem que fazer qualquer coisa, tem que trabalhar para que consiga adquirir alimentos, não é? Ou comprar ou adquirir alimentos, ou até produzi-los, não é? Para a sua própria subsistência, para a sua sobrevivência. É isto que são as atividades económicas. E em Portugal, digamos que depois de toda esta trabalheira grande da reconquista cristã que temos vindo a falar até agora, toda esta reconquista finalmente vai acabar. Conseguimos voltar a dominar todo o nosso território, não é, da Península Ibérica, pelo menos de Portugal, não é? Assim como os castelhanos também. Já durante o século XIII, em 1249, a partir daqui, segue-se um período de paz, como referência até aí no teu manual, de paz, estabilidade política. Lembra sobre estes casamentos com o filho do rei de Dom Dinis, com o rei de Castela e com a irmã, enfim, os dois reinos neste momento estavam em paz. Ora, estando em paz, não havendo guerra, como devem calcular, as pessoas têm tempo disponível para se dedicarem a outras atividades, porque nas alturas de guerra é muito complicado, principalmente os homens, não é? Na altura todos os homens válidos tinham que ir à guerra. Aqui não, estão mais folgados e então digamos que é aqui que começa a florescer todo o comércio e toda esta atividade económica. Ora, Portugal nesta altura, vejam bem que apenas tinha à volta de 1 milhão de habitantes. Como sabem, hoje estamos à volta de quase 11 milhões, mas nesta altura, por volta do século XIII, não é? Éramos à volta de 1 milhão. Havia mais pessoas no norte do que no sul. Isto por uma razão, aliás, por duas razões. Pela primeira razão, porque o norte, lembram-se da Reconquista Cristã, que foi de norte para sul. Claro que já viviam mais portugueses há mais tempo no norte. Para além de que, como se lembram no início do ano letivo, nós estudamos as características do clima, do relevo de Portugal e sabemos que o norte é mais úmido, há mais vegetação, há mais água, mais propícia à agricultura, que era a grande fonte de riqueza, de subsistência das pessoas, a agricultura e a criação de gado, por sua vez. No entanto, o trabalho, como fala também no vosso manual, era um trabalho manual da agricultura, não havia máquinas, né? Muito longe de existirem e pensar em tal coisa. E os instrumentos que eles tinham de trabalho eram rudimentares, né? Ou seja, eram muito básicos, eram muito simples, muitas vezes feitos de madeira ou de metal, né? Já faziam metal, como vocês sabem. No entanto, a produção agrícola dependia muito do tempo, né? Como vocês sabem, se chove ou se não chove, se há anos de seca, há anos que chove demasiado, quando há seca é mau, quando há demasiado chuva também é mau, porque as plantas também podem morrer com demasiada água. E digamos também foi uma época em que houve muitas fomes, muitas epidemias, não como as que hoje temos atualmente, mas por outros motivos, neste caso pela falta de higiene, né, pela falta de alimentos, e houve muitas doenças também nesta altura. No entanto, a maior parte do território português era composto, como falei no vosso manual, por matagais, florestas, ou seja, terrenos baldios, bravios, não eram de ninguém, ou seja, ninguém os aproveitava, não é? E muitas desses terrenos baldios, essas florestas, eram aproveitadas para quê? Iam lá buscar lenha, não é? Na altura a lenha era a única forma de aquecimento, não é? Era a lenha, também a cortiça de algumas árvores para alguns objetos, que ainda hoje também se fazem de cortiça. A resina das árvores muitas vezes servia também para, digamos que, isolar já os barcos que se fabricavam para que a água não entrasse, e também alguns frutos silvestres ou algum mel das abelhas, não é? Iam buscar esses produtos também às florestas. Aqui na página ao lado do manual, passei uma a mais, reparem que temos aqui esta gravura curiosa para vos mostrar os trabalhos dos campos da época, que havia vários trabalhos a fazer, a limpeza dos campos, a tosquia dos animais, cá está, ceifar, não é, o trigo, a cevada, o centeio, digamos, não é, e aqui também os cereais, e semear os campos, as vindimas, não é, de esmagar o vinho, para fazer o vinho, a matança do porco, né, que era muito importante na altura, para que as famílias se alimentassem, digamos, são vários trabalhos relacionados com o campo, neste caso com a agricultura. Também uma atividade muito desenvolvida já na época, e temos aqui uma fotografia atual, neste caso das salinas de Aveiro, que era a extração de sal, cá está, a salicultura, que era a extração de sal do mar, não é? Porque o sal, na altura, nem era visto mais para, digamos que, dar sabor à comida, não é? Para
temperar. Na altura era muito usado, como sabem, para a conservação dos alimentos, quer da carne, quer do peixe. Daí, nós somos um país à beira-mar, não é? Metade do nosso país está virado para o mar. Nessas zonas costeiras, nessas povoações perto do mar, viviam muito também da extração do sal e também da pesca, né? Como veio também aí, vocês reparem que, como fala exatamente no vosso manual, aqui em baixo temos a salicultura. A pesca fluvial e a pesca marítima, no fundo a pesca fluvial, a pesca feita nos rios, a marítima, claro, como o próprio nome diz, no mar. E por curiosidade, o que é que eles comiam de peixe já na altura? Muitos peixes que nós ainda hoje comemos, reparem que sai no vosso manual: a lampreia, o sábio, a truta, o carapau, a pescada, a sardinha, o atum. Uns peixes são do mar, outros de rio, mas praticamente digamos que os mesmos peixes. Claro, hoje já são outros, também conhecemos outros peixes novos que na altura ainda não era possível ir para alto mar, porque as embarcações não eram boas a esse ponto, para irem para alto mar buscar outro tipo de peixe diferente, mas já existiriam, e digamos que era assim que as pessoas se alimentavam um bocadinho. As póvoas marítimas, que falei na última palavra aí no vosso manual, é exatamente estas terras, como eu falei há pouco, que vivem à beira do mar e que sempre também usaram o mar como a sua forma de sobrevivência, não é? Quer pela pesca, quer pela extração do sal. Espero que tenham gostado da aula. Voltaremos então na próxima. Gostei muito de estar convosco. Até à próxima.